Esperar os irmãos chegar. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor. Nosso irmão Bruno Carlos já está aí. Que bênção. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Aí, paz do Senhor, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, vamos esperar os nossos irmãos chegarem para a gente refletir na palavra de Deus. Pessoal chegando aí, puder compartilhar. Compartilhando aí a live. Nossa. Chegando mais gente. Tem, acho que a Juvanil tá aí. Tem mais gente chegando aí. Acho que é o Vini Soares. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. A nossa quinta live consecutiva, né? Chegando mais um. Jefferson está aí. Você que vai chegando aí. Jefferson Santos também está aí. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre fixando as raízes do crescimento espiritual. É um assunto bem interessante. A gente vai falar em Colossenses capítulo 2. A gente vai falar em Colossenses capítulo 2. O texto que nós vamos analisar hoje, avaliar hoje, é Colossenses capítulo 2, versículos do 6 ao 8. Os irmãos que estão chegando aí, compartilha aí, querido, essa live, tá? Para a gente alcançar o maior número de pessoas para abençoar vidas, tá bom? Pastor Daniel Olegário também tá aí, Deus abençoe. Então nós vamos falar hoje sobre fixando as raízes do crescimento espiritual. Nós vamos utilizar uma pequena porção de uma das cartas mais extraordinárias no que diz respeito a raízes, a conhecimento, a profundidade, a relacionamento, a crescimento, a aumento de Deus nas nossas vidas, que é a epístola do apóstolo Paulo aos crentes de Colossos. Inclusive eu recomendo para você ler, estudar. Enquanto eu estava aguardando vocês chegarem aqui, eu estava lendo mais uma vez a epístola de Paulo aos crentes de Colossos, aos colossenses. Essa epístola fala de um obreiro eficaz, né, que ajudou muito Paulo, o Epáfras. Paulo também cita nessa epístola aqui o seu companheiro Lucas, o médico amado. Então é uma epístola que, de fato, de verdade, estica ainda mais o nosso crescimento espiritual e a nossa forma de compreensão de fé, de crença, de defesa e de crescimento. Tá? Vamos compartilhando aí, querido, a live aí. Já tem mais gente entrando. O Diego Lima tá aí. Acho que a Williângela está aí. Tem mais pessoas chegando aí, tá? Mas vamos devagarinho aqui começando, né? O pessoal vai chegando e a gente vai aqui
interagindo por meio da palavra. Você que tem Bíblia, Diego Lima está aí. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia aí, vamos para o texto, né? Vamos para o texto, vamos analisar o texto aqui, vamos aprender o que de fato o texto quer nos ensinar. Colossenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Nós apenas vamos ler esses 3 versículos, o 6, o 7 e o 8. Tem mais gente chegando aí, o Adriano está aí, seja bem-vindo, Adriano. Diz assim, Colossenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Jackson chegou, Deus abençoe, Jackson, Pai do Senhor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Preste atenção. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É o 6. Olha o 7. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Olha o 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Há uma versão que vai dizer assim, tendo cuidado para não ser engodado ou enrendado, né? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Deus abençoe. Gênesis também está aí, Pai do Senhor, Deus abençoe. Então veja, queridos, que nós acabamos de ler 3 versículos de Colossenses capítulo 2, que, como eu estava dizendo anteriormente, inicialmente, é uma das epístolas que trabalha muito a ideia das raízes do crescimento em Deus. O apóstolo Paulo, ele foi um homem brilhante em todos os aspectos da sua vida, porque através dos seus ensinamentos, da sua entrega, do seu nível de espiritualidade, maturidade, equilíbrio, experiência, ele conseguiu, com a ajuda, instrumentalidade, revelação e iluminação do Espírito Santo, levar uma gama de pessoas a um nível mais elevado em Deus, com Deus e através de Deus. Então veja, dentro desse texto, logicamente sem ferir a sua interpretação correta, nós vamos aprender que Paulo aqui estava fazendo uma advertência aos crentes de Colossos a respeito das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, a quem Paulo chama de vã filosofias, ou vãs sutilezas, ou tradições humanistas, ou tradições dos homens, ou rudimentos dos homens. Deus abençoe, irmã Tatiane, Pai do Senhor. Deus abençoe. Então, vejam só, queridos, quanto o apóstolo Paulo, nesse capítulo, trabalha a consistência, trabalha a segurança de cada cristão ter uma experiência particular com Cristo, de crescimento, de fixação, de raízes, de busca e de intensidade. Então, diante disso, eu estava lendo, estava estudando esse texto e me veio à mente algumas verdades que estão dentro do texto que nós lemos, dentro dos 3 versículos que nós lemos. Paz do Senhor, irmão Wilson, Deus abençoe. Então vamos lá. Inicialmente, nós vamos aprender aí, queridos, 3 coisas no versículo de número 6. Preste bem atenção, que eu vou ler e explicar para você massificar melhor e aprender também melhor. Paulo diz assim, quando ele está escrevendo, orientando, advertindo, admoestando os crentes, ele diz da seguinte forma no versículo 6, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Preste atenção que aqui está o ponto de partida para a nossa reflexão desta tarde. Nós temos 3 verdades apontadas por Paulo aqui
que precisam ser entendidas. Primeiro, nós temos a recepção. O que é recepção? Paulo estava dizendo que os crentes precisavam entender o nível de recepção. Que recepção é essa, pastor? Como, pois, recebestes? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus? Então, Paulo estava dizendo que eles já estavam na estrada da recepção. Eles já haviam recebido, recepcionado o Senhor Jesus de verdade. Segunda lição que Paulo nos ensina é sobre o reconhecimento desta recepção. Ou seja, Paulo estava orientando que eles deveriam de fato saber quem eles estavam recebendo. Aí Paulo diz, olha, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo. E aqui, queridos, é muito interessante, porque quando a gente recebe Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, é uma alegria. Mas reconhecer quem de fato Ele é nas nossas vidas é muito mais alto. Está aqui, ó, reconheça, receba Ele e reconheça Ele como Senhor. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Cristo deve ser o Senhor da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Lembra da reflexão de ontem, que falamos sobre o tratamento na vida de Simão? Simão reconheceu Cristo como Senhor, como dono, além de ser superintendente, mas como professor da sua vida. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro diz assim, ó, antes santificai a Cristo como Senhor. Paulo aqui diz, recebeste ele como Senhor. Eu, dizia Yeshua, Deus abençoe, recebestes o Senhor Jesus. Então aqui nós temos recepção. Segundo, reconhecimento. Veja, precisamos reconhecer quem é o senhorio de Cristo em nós. 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com temor e tremor a qualquer um que pedir a razão da fé que há em vós. Então veja, dentro desse segundo ponto do versículo 6 do capítulo 2 de Colossenses, precisamos reconhecer Cristo como Senhor. Senhor de quê, pastor Welton? Senhor de três coisas. Senhor do nosso coração. O texto diz, olha, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O coração é a fonte das saídas. O coração, cuidado, ele é muito traiçoeiro. Por isso ele precisa ter alguém que seja dono dele. 4:23 de Provérbios diz, sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Marcos capítulo 7, versículos 20, 21 e 22, Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do interior do coração. Então o coração, com todas essas marcas negativas, com todas essas dificuldades, com todas essas ações traiçoeiras, ela precisa que alguém seja senhor dele. E o Senhor do nosso coração precisa ser Cristo. Segundo, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Aí o texto diz, e estáis sempre preparados para responder. A expressão responder ali vem de apologética. A apologética vem de defesa. Então Cristo deve ser o Senhor da nossa teologia. Isso. Mas a gente só consegue defender o conhecimento pelo qual nós acreditamos na transformação se tivermos Cristo reinando em nosso coração e estarmos devidamente preparados para tal coisa. Então Cristo deve ser o Senhor da minha teologia. Tem gente estudando aí e apresentando vários enigmas, várias facetas, várias variantes que não tem nada a ver. A teologia verdadeira é uma teologia bíblica, cristocêntrica, pura, verdadeira, totalmente convicta. Então essa é a verdadeira teologia que devemos estudar, praticar, viver e pregar. Então Cristo deve ser o Senhor do nosso coração. Segundo, ele deve ser Senhor da nossa teologia. Cristo é a base, o sustentáculo, a haste, a âncora, a vida,
o assunto central da teologia, tanto na Bíblia como muito especialmente nas epístolas paulinas. Terceiro, Cristo deve ser o Senhor da nossa convicção. Estais sempre preparados para responder a qualquer que pedir a razão da vossa esperança, ou da esperança que há em vós. Esperança está estritamente ligada à fé, convicção. Então Cristo deve ser o Senhor do nosso coração, da nossa teologia, tanto teórica como prática, e também deve ser o Senhor da nossa convicção. Então, a segunda lição que nós aprendemos no versículo de número 6 é exatamente reconhecimento do senhorio de Cristo. Terceiro, nós temos a prática do reconhecimento do senhorio de Cristo. Colossenses 2,6 ainda, o texto diz, olha, como, pois, recebeste recepção, o Senhor Jesus Cristo, reconhecimento, assim andai nele. Prática do reconhecimento que você recebeu. Você recebeu Cristo, você reconhece Cristo como Senhor, então nós precisamos praticar, precisamos caminhar na estrada da praticidade espiritual, andar nele. Todas as vezes que a gente analisa essa expressão andar na Bíblia, ela remota, ela apresenta, ela direciona a comunhão. E nas epístolas de Paulo, vai estar estritamente ligada à comunhão, a vida na presença de Deus. Efésios capítulo 5, versículo de número 2, Paulo diz andar em temor. Andar em temor. Olha aí o zelo da comunhão através do andar. Efésios capítulo 5, versículo de número 8, Paulo diz, andai como filhos na luz, isto é prudência, isto é vida, isto é totalmente nível espiritual. O versículo 15 do capítulo 5 de Efésios, Paulo diz, vede prudentemente como andais. Então, andar na Bíblia, principalmente nas epístolas de Paulo, está estritamente ligado à prática da vida, à prática daquilo que você aprende e absorve de Deus. Então, veja, receber o Senhor, reconhecer o Senhor, e vive praticando aquilo que você reconhece do Senhor, o que vai gerar? Vai gerar então raízes na minha vida e na sua vida. Vai gerar então raízes. E é aqui que começa o texto. Veja, pois assim como recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Aí o versículo 7 vai dizer assim, ó, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. A primeira verdade que a gente aprende é a verdade da fixação. Preste bem atenção. Quem recebe Cristo, reconhece Cristo e pratica a vida que Cristo gera, ele vai ter uma vida fixada. Aqui, ó, arraigados. É aqui que eu começo a falar literalmente sobre fixando as raízes do crescimento espiritual. Então vamos lá. Primeira coisa é fixação. Veja só, o que é uma raiz? A raiz ela é a parte principal de uma planta, de uma árvore. Todo cristão, para que ele progrida, para que ele cresça, para que ele tenha estabilidade, ele tenha solidez, ele tenha segurança, ele precisa de raízes. Uma árvore, uma planta que não tem raiz, ela não consegue crescer nutritivamente, ela não consegue expandir-se, ela não consegue aumentar, ela não consegue produzir, ela não consegue progredir, ela não consegue ir além. Assim é na vida cristã. Um crente sem raízes, ele não consegue avançar, ele não consegue crescer, ele não consegue expandir, não consegue confirmações na sua vida pessoal, ministerial e etc. Então, é preciso entender que a comunhão em receber Cristo nos gera para fixação. Então, vamos lá. A função das raízes, basicamente são duas. Guarde isso. Primeiro, é fixação do solo. Segundo, é absorção dos nutrientes do solo. Vou repetir. A primeira, as razões, ou para que serve as raízes. As raízes, elas
serve para fixação do solo, para lhe dar estabilidade, solidez, segurança, firmeza, profundidade, e absorção. A absorção é que ela vai estar dentro dos veios da água, que a gente chama veios de água, ou lençóis freados. Assim que ela fixa no solo, ela tira, ela puxa, ela adquire, ela absorve os nutrientes das águas, né? dos veios das águas, e assim ela consegue avançar e ir além. Então veja, a função das raízes é fixar e absorver. Cristo é o solo da nossa fixação. Cristo é o solo da nossa absorção. Cristo é o solo nutritivo da nossa vida. Não existe crescimento distante, longe de Cristo. Cristo é o nosso solo que fixa as nossas raízes, que aprofunda o nosso caráter, que nos faz crescer, que nos faz avançar. Cristo é o solo da nossa fixação, da nossa firmeza e da nossa profundidade. Por isso, o texto diz, andai nele. Aí, a sequência do texto vai dizer, arraigados, ou seja, a comunhão vai me conduzir para a fixação. A palavra arraigados aqui é enraizados. E a palavra enraizados aqui no grego dá a ideia de fortalecido, dá a ideia de estabelecido, dá a ideia de profundidade. Isto é, significa tornar firme, tornar fixo, tornar estabilizado, surgir raízes seguras. Então veja, querido, nós precisamos ter a vida fixada em Cristo, ter uma vida totalmente ligada em Cristo, atrelada a Cristo. Por quê? Porque uma vida fixada em Cristo e Cristo fixado em nós vai gerar raízes sólidas. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 3, e o versículo de número 17. Olha, pela fé, habite Cristo em vosso coração, a fim de estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, Cristo habita em mim pela fé. Olha onde Cristo quer habitar, no coração. E onde ele quer gerar as raízes da eternidade, no coração. Então, quando Cristo habita em mim, quando Cristo está fixado em mim, quando Cristo está fixado em você, ele gera no seu coração, ele gera no meu coração, ele gera em mim e você raízes da eternidade, desejos da eternidade, a graça da eternidade, a vida da eternidade. Lembrando para vocês que quando o homem foi feito com desejos eternos. Pastor, isso é bíblico? Sim, senhor. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus criou o homem, criou todas as coisas, formoso, tudo no seu tempo. E pôs a eternidade no coração. Diz que Deus colocou os desejos eternos no coração do homem. Aí vem Cristo no Novo Testamento, na expressão paulina, dizendo que ele quer habitar no meu coração pela fé, quer morar, fixar residência e fixar raízes da eternidade do nosso coração. À medida que somos enraizados, fixados por Cristo, nós crescemos abundantemente. Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo disse, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. Veja que a palavra de Deus, ela consegue firmar, ela consegue consolidar, ela consegue fixar as raízes de Deus, da eternidade, do nosso coração. Então vamos além, precisamos de fato, de verdade, como disse o Jefferson aí, resgatar, trazer de volta esse desejo belo pelas coisas eternas, pelos desejos eternos, pela eternidade. Mas isto só será possível
quando estivermos com a nossa vida entrelaçada, enraizada, misturada, fixada no solo da nossa base, da nossa vida chamada Cristo. Então vamos além, vamos mais. O que é uma vida fixada em Cristo, pastor? Filipenses capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. É exatamente essas três coisas. Primeiro, uma vida fixada em Cristo, enraizada em Cristo, é uma vida que luta para conhecer a excelência do conhecimento pessoal de Cristo. Está aqui, ó. Pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Uma vida enraizada ou fixada em Cristo é uma vida que a gente perde para ganhar. Paulo diz, pelo qual sofri perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, a vida que exige profundidade e raiz em Cristo, às vezes, ela perde coisas que não são tão importantes para ganhar o mais importante, o Senhor Jesus, a sua presença, a sua vida, a sua graça, o seu poder, a sua atuação sobre nós. Terceiro, à medida que a gente aprende a excelência do conhecimento de Cristo, que a gente perde coisas que não são importantes e ganha o principal, que é Cristo, a gente é achado nele. Olha o versículo 9, seja achado nele. Ser achado nele é comunhão, é consubstanciação, é ligação, é profundidade. À medida que a gente entra dentro da profundidade, olha o versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses ainda, para conhecê-lo. Para conhecê-lo. Então a gente fixa as nossas raízes em Cristo, quando a gente parte para a excelência do conhecimento dele, quando a gente perde para ganhar ele, quando a gente se acha dentro dele e quando a gente conhece ele. Sabe o que é isso? Isso é fixação de uma vida. Isto é fixar, isto é fortalecer, isto é estabelecer as raízes do crescimento. Então nesta tarde, meu irmão, entenda que Cristo quer fixar as raízes da eternidade no seu coração, na sua mente, na sua vida, para você de fato crescer com muita estabilidade, equilíbrio e também profundidade em nome do Senhor. Mas vamos lá? Vamos seguindo. Então veja quanto é importante termos raízes. Uma pessoa sem profundidade, né? Obviamente sem raízes, ela não tem três coisas. Vou repetir. Uma pessoa que não tem profundidade no relacionamento com Cristo, ela não tem três coisas. Anotem aí, três coisas. Lucas capítulo 8, versículo 13, eu vou abrir o texto, vou analisar com você. Lucas 8, 13. Uma pessoa sem profundidade, sem raízes, ela não tem. Estou usando uma negativa. Ela não tem três coisas. Vamos descobrir quais são as três coisas? Vamos lá. Lucas, capítulo 8, versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por um tempo, e no tempo da provação, se desviam ou voltam atrás. O texto que eu li aqui com vocês é um texto que fala a respeito da parábola do semeador. Lembra quando o semeador saiu a semear e jogou a semente em 4 tipos de terrenos? Um dos terrenos, que foi o que eu li com vocês agora, no versículo 13 do capítulo 8 de Lucas, diz que quando a semente cai sobre a pedra, o texto diz que esse terreno ou esta figura, essa pessoa, ela até recebe a palavra com alegria. Contudo, como ela não tem raiz, o texto vai dizer que ela só vai crer por um período de tempo. E quando a dificuldade vai vir, ela vai voltar atrás, ela vai desviar. Por quê? Porque ela não tem profundidade. Então veja, quando uma pessoa não tem profundidade com Cristo, o solo da nossa fixação, primeiro, ela não tem solidez. Por quê? Porque o texto diz, ela ouviu a palavra, versículo 13, ela recebeu a palavra, mas ela não permitiu a palavra gerar raízes.
Por isso o texto diz, não tem raiz. E uma pessoa que não tem raiz é uma pessoa que não tem solidez. É uma pessoa que não tem segurança. É uma pessoa que não tem equilíbrio. É uma pessoa que não tem estabilidade. É uma pessoa que não tem fortalecimento. Então, a primeira verdade que a gente aprende de uma pessoa que não tem profundidade é que ela não tem solidez. Segunda verdade que a gente aprende no capítulo 8, versículo 13, é que ela não tem convicção constante. Olha o que o texto diz. Ela ouve a palavra, ela recebe a palavra, mas a palavra não enraiza nela. E o texto vai dizer assim, ó. Apenas crei por algum tempo. Ou seja, que tempo é esse? Ela crê quando tudo está dando bom, quando tudo está óbvio, quando tudo está tranquilo, ela está crendo. Então veja que ela só crê por um tempo. Ela só crê por um tempo. Então veja, querido, que uma pessoa que não tem profundidade, ela tem crises de convicções. Epa, essa aqui foi forte, hein? Uma pessoa que não tem profundidade, ela tem crises de convicções. Ela só crê em um determinado ponto. Ela só crê em um determinado período. Ela só crê quando tudo está favorável. Ela só crê quando o sapato não aperta. Ela só crê quando o calo não está a ponto de estourar. Então veja, uma pessoa que não tem profundidade, ela oscila na sua fé. Ela não tem convicção constante. E a Bíblia diz que nós precisamos ser firmes e constantes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não será vão. Então, desenvolva a profundidade da convicção constante. Quem não tem profundidade, está aqui, meu irmão, não tem consistência na sua convicção. Terceiro, uma pessoa que não tem profundidade, ela não tem resistência. Olha o texto de Lucas 8,13 ainda. Ela ouve a palavra, mas ela não deixa entrar no coração, então ela não tem solidez. Segundo, ela só crê por um tempo, ela não tem convicção constante. Terceiro, quando a aprovação vem, o texto diz, ela se desvia ou volta atrás. Querido, uma pessoa que não tem profundidade em Cristo, ela não é uma pessoa resiliente. Ela não é uma pessoa resistente. Você conhece uma pessoa, meu irmão, quando ela de fato passa pelas agruras da vida, pelas dificuldades. Como diz da minha terra amada, que sou de Natal, sou do Rio Grande do Norte, com o maior prazer, sou nordestino. Meu irmão, quando a batata tá pegando, né? Quando o caldo tá quente, quando tá tudo arrochado, aí sim é que a gente mostra o nível de profundidade que a gente tem com o Senhor. Então veja, tá aqui, ó. Quando a prova vem, ela desvia, ela vai embora, ela vai. Irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer. Guarde isso aos irmãos que estão ao vivo e os outros que vão assistir depois quando a live ficar salva. Preste bem atenção. Eu sempre costumo dizer que o que faz você crescer não é tanto aquilo que você crê, mas tanto aquilo que você suporta pelo que você crê. Vou repetir. Não é tanto que você crê, é quando você suporta pelaquilo que você está crendo. Pastor, prova. Lembra da mulher cananeia? Depois eu vou fazer uma live sobre ela, explicando sobre a mulher cananeia. Lembra sobre ela? Não foi tanto quanto aquela mulher creu. Foi o tanto quanto ela suportou pelaquilo que ela cria. Jesus disse, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-los ou lançá-los aos cachorrinhos. Ela disse, sim, Senhor. Jesus chamou ela de cachorrinha? Sim, Senhor. Só que ele foi poético, ele suavizou a expressão. Não chamou ela de cachorro, chamou de cachorrinha, que no grego ali é cachorro pequeno, cachorro domesticado, cachorrinho de casa. Ela disse sim, Senhor. Ela segurou a pancada que Jesus deu nela. Se fosse hoje, como é que é, Jesus? Me chamou de cachorrinha? Não, ela aguentou, sou cachorrinha. Mas tem uma coisa, Jesus, eu sou uma cachorrinha que tenho aprendido a pegar as migalhas que caem da mesa. O Senhor tem dado pão, eles têm comido e têm deixado vazar.
O meu problema é grande, mas eu reconheço que só as migalhas da tua graça resolvem o meu problema. Só quero as migalhas. Sou uma cachorrinha que só preciso de migalhas. Meu problema é grande, mas as tuas migalhas são pequenas, mas elas têm uma proporcionalidade gigantesca que podem resolver a minha causa. A pancada que Jesus deu nela foi terrível, mas ela resistiu. Por quê? Porque ela tinha solidez, porque ela tinha resistência, porque ela tinha resiliência. Em nome de Jesus, você vai avançar, mas vai avançar tendo profundidade, porque a profundidade vai te dar resistência. Você vai resistir, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das fraquezas. Hebreus 11:34, você vai arrancar da fraqueza força. Isso se chama resistência de quem tem profundidade. Isso se chama resiliência de quem tem a vida fixada em Cristo. Amém, queridos? Vamos caminhando. Então, uma pessoa sem profundidade é uma pessoa que não tem solidez, é uma pessoa que não tem convicção constante e é uma pessoa que não tem resistência ou resiliência. Mas vamos lá, deixa eu falar mais essa aqui para a gente entrar no segundo ponto. Vamos lá. Por que é uma dificuldade muito grande das pessoas terem raízes hoje? Alguém pode participar comigo nesse momento, enquanto eu tomo água? Por quê? Por que é uma dificuldade entre as pessoas terem profundidade com Cristo, terem raízes? O que os irmãos acham? Hã? Por que é uma dificuldade hoje enorme das pessoas terem raízes? Eu enumerei aqui pelo menos 3 coisas. Por que as pessoas têm dificuldade de terem raízes hoje? De terem profundidades com Cristo hoje? Falta de palavra, é verdade. O que mais? Então vamos lá. Por que as pessoas, muitas pessoas, elas têm dificuldade de terem raiz hoje? Por pelo menos 3 coisas. Primeiro, porque a raiz não é vista. E nós vivemos no mundo da exposição. Segundo Reis capítulo 19, versículo 30, diz que o resto que sobrou lançou raízes para baixo, mas cresceu para cima. A fixação é para baixo, mas a notabilidade, o crescimento é para cima. Só que só cresce para cima quem primeiro fixa as suas raízes embaixo. Todas as raízes ficam abaixo do solo. O solo cobre, não há visibilidade. Sabe por que as pessoas não querem de fato terem raízes? Porque nós vivemos no mundo da visibilidade, da exposição, do marketing, da apresentação. As pessoas querem ser vistas, aplaudidas. Hoje existe muita exposição, mas pouca dimensão. Existe muita apresentação, mas pouca profundidade. Então as pessoas não querem ter raízes porque raízes não são vistas. Você não ganha raízes num congresso. Você não ganha raiz num seminário. Você não ganha raízes, meu irmão, pregando. Você ganha só com Deus, buscando, vivendo absorvendo o tempo, vivemos a geração da apresentação, vivemos a geração do marketing, vivemos a geração que nós temos que ser visto, temos que ser visto, temos que ser visto. E quem tem raízes, irmãos, ele quer estar escondido em Cristo. Pastor, é verdade que o crente tem que estar escondido? É a Bíblia, meu irmão, é a Bíblia. Vamos provar lá, ó. Colossenses capítulo de número 3, na epístola que eu estou trabalhando. Ó, Colossenses capítulo 3, versículo de número 3. Muito bem, Eudes. Tá colocando aí, muito bem. Isso, ó. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Tem a vida escondida nele. Então esse é o primeiro motivo porque as pessoas não querem ter raiz, porque a raiz é vista. Segundo, por que as pessoas não têm profundidade? Por meio das raízes. Porque elas não entendem que a raiz é quem é a base da planta, da árvore, da sua progressão. Elas não têm a mentalidade de que a raiz é o que sustenta a árvore. Pastor, está na Bíblia? Sim, senhor. Romanos capítulo 11, versículo 18. Paulo diz que o que sustenta a
árvore não é os ramos, é as raízes. Então é as raízes que geram ramos, é as raízes que geram, é as raízes que nutrem o caule, são as raízes que geram ramos, são as raízes que geram frutos, são as raízes que geram flores, são as raízes que geram folhas, são as raízes que nutrem a árvore para que ela produza frutos. As pessoas querem começar a jornada sem entender que a raiz é parte do processo construtivo da vida espiritual. Então, por que elas não têm profundidade? Por que elas não querem ter raiz? Porque isso gera tempo, meu irmão. Ninguém joga uma semente agora e amanhã a árvore já está visível. Eu plantei aqui uma árvorezinha lindinha aqui na frente da minha casa, desde que eu cheguei aqui, né? Vai fazer 2 anos que eu estou nessa casa aqui, onde eu moro, e assim que eu cheguei eu plantei, e quase que todos os dias eu rego ela, ajudo ela, mas já vai fazer 2 anos, meu irmão. E ela está crescendo aos poucos. Por quê? Porque ninguém cresce do dia para a noite. Quem tem raízes não cresce. Não. As raízes ela vai fixando para estruturar o seu crescimento. Terceiro, por que as pessoas elas têm dificuldade de ter profundidade nas raízes? Terceiro, por quê? Porque a raiz ela dá saúde à árvore. Por isso Paulo diz que a raiz é santa. Romanos capítulo 11, versículo de número 16, Paulo disse que as raízes devem ser santas e santificam os ramos. Então veja, por que as pessoas têm dificuldade de ter raiz ou profundidade? Porque ter raiz pede separação, pede santificação. E nós vivemos num mundo hoje, meu irmão, muito pecaminoso. A facilidade para o acesso do pecado é gigantesca. As pessoas não querem ter um compromisso de renúncia, de busca mais intensa, de busca mais verdadeira, de busca do nível de santificação maior e melhor. Então veja que as pessoas não querem ter raiz, primeiro porque ela não é vista, segundo porque elas não entendem que raiz é o que sustenta, é o que dá a base, e terceiro é que as raízes da árvore elas geram nutrientes santos para que o crescimento da planta ou da árvore seja saudável, seja eficaz, seja genuíno, seja verdadeiro. Amém, queridos? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente aprende é a fixação do solo. Quem é o nosso solo, queridos? É Cristo. À medida que as raízes fixam-se no solo, ela vai para o segundo processo, que é a absorção. A absorção é absorver os nutrientes que passam nos veios da água, nos lençóis freáticos. Então, Cristo é a base da nossa fixação, mas também é a base da nossa nutrição. À medida que a gente está fixado em Cristo, Cristo gera a construção do meu crescimento, do meu caráter, da minha vida. Pastor, está na Bíblia? Sim, senhor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também nele andai. Versículo 6. Aí o 7. Arraigados e edificados nele. Nele quem? Cristo. Quando a Bíblia diz nele, ela está remotando ao versículo 6, a interpretação: recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Ou seja, a fixação. A fixação, por sua vez, me conduz para a construção. Ou seja, quem tem raízes, literalmente vai ser edificado. Construído por quem? Nele, por ele e nele e para ele. Lembra de Romanos 11:36? Porque dele origem, e por ele sustentação, e para ele alvo. Ele inicia o trabalho, ele desenvolve o trabalho, mas ele estabelece um alvo de trabalho na sua vida. Tudo vem dele, tudo é por ele, e tudo é para ele. Tudo é para ele. Então veja, Cristo fixa no meu coração, na minha mente, no seu coração, na sua mente, as raízes da eternidade. E as raízes da eternidade, por sua vez, nos conduz ao processo de construção. Porque a palavra edificados aqui no grego sugere, meu irmão, edificação, construção, estruturação. Então, chegamos à segunda verdade. Quem tem raízes, além de estar fixado, ter profundidade,
ter solidez, ter estabilidade, ter fortalecimento, ele agora vai ser construído pelo nutriente que vem do nutridor chamado Cristo. E aqui, querido, a gente aprende uma coisa tremenda. As raízes ou a fixação me leva para o tempo da edificação. Lembra de Eclesiastes capítulo 3, versículo 8? É tempo de edificar. É tempo de edificar. Então preste bem atenção. Cristo agora, depois que fixa as raízes da eternidade no meu coração, no seu coração, ele agora vai construir a minha vida, a sua vida, a nossa vida, o nosso caráter. Como? Ele estabelece a construção do nosso crescimento, da nossa vida, de 3 formas. Se você puder, abra a Bíblia aí, ó. Lucas capítulo 6, versículo de número 48. Olha como ele vai construir, como ele quer construir, né, a tua vida, o teu ministério, o teu chamado, a tua vida. Olha só, 6:48 de Lucas. Vamos lá. É semelhante ao homem que edificou uma casa. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Aí o texto diz, preste bem atenção, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Veja que aqui nós aprendemos os 3 níveis que Cristo usa para construir o nosso caráter, para construir a nossa vida, para construir o nosso chamado, para construir o nosso ministério, para construir a nossa vida por completo. Ele usa 3 expressões que eu acho digna de nota. Ó, cavar, abrir e alicerçar. Cavar, abrir e alicerçar. Cavar é profundidade, abrir é largueza e pôr os alicerces é firmeza. Como é que Cristo quer construir o nosso caráter para crescer? Primeiro, me levando a uma profundidade, cavar. Segundo, abrir bem fundo aquilo que está cravando. Então, não é só cavar para baixo, é enlarguecer. A profundidade me dá largueza na vida. Aleluia. A profundidade me dá largueza no ministério, me dá largueza na espiritualidade. Então, ele cava, ele abre e ele coloca o alicerce para afirmar. Então, a casa construída com maestria pelo nosso construtor da nossa vida, chamado Cristo, ele estabelece profundidade, largueza e firmeza. Cristo quer construir a tua vida com profundidade, com largueza e com solidez, com estabilidade, com alicerce. Então veja, preste bem atenção, que ele não erra o cálculo da construção da sua vida. Você pode perder os cálculos, você pode perder as medidas que você achou que seriam exatas, você pode perder a rota que você estava traçando para a construção, mas o construtor fiel das nossas vidas, ele não perde em hipótese alguma o cálculo da construção da minha vida e da sua vida. Vamos lá? Nesse segundo ponto ainda, a gente aprende que Cristo constrói a nossa vida, nutrindo as raízes que estão no meu coração e no seu coração, com a finalidade de 4 propósitos. 4 propósitos. Cristo constrói a nossa vida com 4 propósitos. Primeiro, ele constrói a nossa vida para habitação. Ele constrói a nossa vida para habitação. Efésios capítulo 2, versículo 22. No qual também vós juntamente sois edificados para propósito, a morada de Deus no Espírito. Então Deus está construindo a tua vida, meu irmão, minha irmã, para que você seja a habitação de Deus.
Cristo estar construindo a sua vida para que você seja uma habitação, uma moradia, uma residência de Deus na sua vida. Ele quer morar em você. Ele quer residir em você. Ele quer ficar com você para sempre. Ele quer morar com você. Ele quer fazer você desfrutar das belezas. Ele quer mobiliar a sua casa com a mobília da eternidade. Aleluia! Ele quer de fato e de verdade construir você primeiro para você ser a habitação dele. Segundo propósito pelo qual Cristo está construindo a sua vida é para gerar identificação. Pastor, onde que está isso? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Pedro disse: vós também, como pedras vivas, sois edificados, construídos, casa espiritual e sacerdócio santo. Aleluias! Que lição magnífica, irmãos. Cristo nos constrói para que haja uma identificação na construção. O que é isso, pastor? Quando as pessoas olharem para você, olharem para mim, olharem para nós, elas percebam que essa construção é uma casa espiritual, não é uma casa carnal, não é uma casa natural, não é uma casa lasciva, não é uma casa promíscua, não é uma casa pecadora, não é uma casa pecaminosa. Cristo quer ser identificado pela casa que construiu. Que coisa boa quando um arquiteto termina de elaborar a planta e passa para o construtor. Quando ele termina de construir, ele diz assim, ó, isso aí está a minha cara. Estar a minha cara. Então Cristo está construindo a sua vida para que ele seja identificado por meio da construção. Cristo está construindo o teu caráter, está construindo o teu chamado, o teu ministério, o teu relacionamento, a expansão, a sua vida, em nome de Jesus. Terceiro propósito pelo qual Cristo nos constrói é exatamente para a adoração. Primeiro é habitação, segundo é identificação, terceiro é adoração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 ainda, vós também, como pedras vivas, sois edificados, construídos, casa espiritual e sacerdócio santo, para, olha o propósito, oferecerdes sacrifícios espirituais. Isso é adoração, meu irmão. Cristo está construindo a tua vida para ele habitar em você, para ele ser identificado através de você, mas para ele receber a adoração de você. Ele está construindo você para adoração. Seja um adorador por excelência. Entenda que a construção de Deus na tua vida é para você ser mais vivo, mais intenso, ser um adorador genuíno, ser um adorador profundo, ser um adorador por excelência, adorar a Deus na beleza da sua santidade, se render, ser impulsionado pela intensidade da adoração. Então Cristo está construindo a tua vida para você ser a habitação dele, para você ter a identificação dele. Terceiro, para você ser um adorador. Adore a Deus. Não espere, querido, a oportunidade no templo para você adorar. Seja um adorador vivo, seja um adorador ambulante. A verdadeira vida de adoração não está restrita a espaço, está restrita à internalidade. Paulo disse em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, vida, santo, separação e agradável satisfação, que é o vosso culto racional, racionalidade. Ou seja, eu não preciso do ambiente, não preciso de lugares para expressar a minha verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso. Terceiro, nós temos aí, Cristo constrói a tua vida. Terceiro propósito é para satisfação. 1 Pedro 2,5 ainda, o texto diz, olha, vós também, como pedras vivas, sois edificados, construídos, casa espiritual e sacerdócio santo, para propósito na adoração, oferecerdes sacrifícios espirituais. Aí o texto diz, agradáveis a Deus por
Jesus Cristo. Sabe o que Pedro nos ensina aqui? É que Deus, é que Cristo está construindo a minha vida, a sua vida, com as raízes que Ele fixou no nosso coração, na nossa mente, para que a minha vida e a sua vida gerem satisfação nele. Está aqui, ó, agradáveis a Deus. Irmão, quando Deus está construindo a minha vida, a sua vida, a nossa casa, a nossa estrutura, que Ele termina de construir, ou está vendo que tudo está bom, Ele vai se cumprir cabalmente Gênesis 1:31. E viu Deus que o que fez é muito bom. Deus vai olhar para mim, para você, e vai enxergar a satisfação de ter gastado, né, a minha vida, a sua vida dentro do projeto dele, de construir a minha vida, construir a sua vontade dentro do seu olhar. Lembra de Jeremias 18? O oleiro trabalha para deixar o vaso de acordo com os seus olhos. Você não está bom quando alguém diz que você está bom. Você está bom quando o construtor da sua vida diz que você está no ponto. Não é quando alguém diz você está pronto, você está preparado, você está no fio, você está excelente. É quando o construtor, aquele que gastou tempo com você, olha para você e diz: você está bom aos meus olhos. A minha forma de chegar, o meu trabalhar chegou na sua vida. Então, a segunda lição que a gente aprende é exatamente da construção. A fixação te conduz para a construção. A construção. Terceiro, para a gente escorregar, para terminar, a construção, edificado nele, 6, versículo 6 do capítulo 2 de Colossenses, vai me gerar confirmação. Preste bem atenção, queridos. A fixação me gera para a construção. A construção me gera para a confirmação. Paulo disse assim, Paulo disse assim em Colossenses 2:6. Arraigados, quer dizer, fixados, enraizados, aprofundados, estabelecidos, firmados e edificados, construídos, erigidos, estruturados nele. Aí o texto vai dizer assim, e confirmados na fé. Então veja que a fixação me conduz para a construção. A construção, por sua vez, me conduz para a confirmação. Confirmado onde, como e por quê? Está aqui, confirmados na fé. Confirmados na fé. Então veja, queridos, que à medida que ele enraiza o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida nele, Cristo é o solo da nossa fixação. Lembre-se disso. E apesar dele ser o solo da nossa fixação, nós temos como raízes do coração o direito de absorver os nutrientes necessários para a construção da nossa vida. Então, ele está construindo e ao mesmo tempo está confirmando. Confirma o que? Ele confirma a nossa vida. Segundo Coríntios capítulo 1, versículo 21, Paulo diz que ele confirma a nossa vida e além de confirmar, ele unge a nossa vida. Confirma mais o que? Ele confirma a nossa vocação. Pedro capítulo 1, versículo 10, Pedro diz que nós temos a nossa convicção ou vocação confirmada pelo aquele que deu a vocação, o chamado. A sua vocação, ela deve ser confirmada dentro da construção de Cristo na minha vida e na sua vida. Terceiro, o que ele confirma mais? Ele confirma a pregação, tanto a pregação testemunho como a pregação falada. Romanos 16, 25, Paulo diz que Deus confirmava a palavra do Evangelho por meio da sua pregação. Pregar o Evangelho tem duas formas. A gente prega aos ouvidos e aos olhos. Vou repetir. Pregar o Evangelho, duas maneiras. A gente prega aos ouvidos e aos olhos. Aos ouvidos é falando. Aos olhos é vivendo. Vou repetir. A pregação, ela é aos ouvidos e aos olhos. Aos ouvidos é você falando, mas aos olhos é você vivendo. E se existe uma pregação que eu acho brilhante, não é o quanto você sabe, não é o quanto você desenvolve, não é o quanto você tem inteligência, é o quanto eu e você temos praticidade, é o quanto eu e você temos prática, é o quanto eu e você andamos, versículo 6, nele.
praticamos ele, vivemos com ele, abraçamos ele, somos fixados nele, construídos por ele, confirmados por ele, avançamos por meio dele. Isso se chama vida coerente, coesa, prática, abençoada, profunda e estabilizada. Ele ainda confirma o que mais? Ele confirma a nossa conduta. Michele, querida de Deus, abraço, Pai do Senhor, manda um cheiro no coração do meu amigo aí, cantor Erivaldo Lima. Deus abençoe, saudade de vocês. Então veja, ele também confirma a nossa conduta. Primeira epístola de Pedro, ou melhor, de Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 13. Confirmados nele, vivendo irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que ele, além de ser o fixador da minha vida, o construtor da minha vida, ele também é o confirmador da minha vida. Irmão, quem confirma a vida, chamado, ministério, conduta, é Deus. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim, ó, e o jovem Samuel crescia, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. Olha que texto genial. Aí o texto diz, e desde Dan até Berseba, extremo norte ao extremo sul, Samuel ficou confirmado, aleluia, como profeta do Senhor. Ficou confirmado como profeta do Senhor. Então veja que Deus confirmou o ministério, o chamado do jovem Samuel, porque Samuel crescia, Deus estava com ele e Deus estava fazendo crescer para a glória do seu nome. Amém, queridos? Para a gente concluir, nós vamos para o quarto ponto de uma vida fixada em Cristo, é a expansão. Primeiro é fixação, a fixação te conduz para a construção te conduz para a confirmação, e agora nós temos a expansão. Está no versículo 7 ainda, ó. Arraigados e edificados neles e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Olha a pedagogia, olha o nível de ensino aí. Crescendo em ação de graça. Ou seja, a gente só cresce quando se tem palavra. É aquilo que o Jefferson falou, falta palavra. Então veja que a palavra me faz expandir. A palavra me faz crescer. Então veja, irmão, quem tem raízes fixadas no solo do nosso crescimento chamado Cristo e cresce com os nutrientes da construção e é confirmado pelos nutrientes dessa construção, ele vai expandir, ele vai crescer. Essa epístola aqui, ela é conhecida como a epístola do crescimento. Por quê? Porque quem está fixado em Cristo cresce. Não existe outra, meu irmão. Quem tem a vida fixada em Cristo cresce, e cresce poderosamente, cresce produtivamente. Colossenses capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim, ó, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso é crescimento experimental. Capítulo 2, versículo 7 dessa epístola, Paulo diz, crescendo em ação de graça. Isso é o crescimento da gratidão. Ou seja, à medida que eu estou crescendo experimentalmente em Deus, eu estou aprendendo a agradecer pela sua misericórdia, que é grande na minha vida. Capítulo 2, versículo 19, é o crescimento da nutrição ou da dimensão. Paulo disse, olha, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado, pelas juntas e ligaduras, vai crescendo. O aumento em Deus. É Deus quem gera o aumento, a dimensão, a nutrição para o nosso crescimento. Colossenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim, ou melhor, versículo 10, Paulo diz, olha, e vos revistais do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós temos o crescimento da experiência, nós temos o experimento da gratidão, nós temos o crescimento da nutrição e nós temos o crescimento da renovação. É tempo de crescer, meu irmão. Só cresce quem tem raízes. Só cresce quem está fixado nele. 4:15 de Efésios, Paulo disse
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Cristo. Olha a ordem para crescer. Cresçamos. Olha a visão panorâmica do crescimento. Cresçamos em tudo. Você pode crescer financeiramente, você pode crescer espiritualmente, você pode crescer vocacionalmente, você pode crescer ministerialmente. Cresçamos em tudo. Cresça em todas as áreas. Mas não esqueça da terceira verdade. Qual? A base do seu crescimento. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é o solo do nosso crescimento. Cristo é a base, é o eixo, é a estrutura, é o alicerce, é a profundidade, é a dimensão que me dá a mola evidente, coerente e poderosa do crescimento. Continue crescendo. Cresça com zelo. Cresça com cuidado. Cresça com ânimo. Cresça na verdade. Cresça. A vida é a expressão do crescimento. É tempo de crescer. É tempo de avançar. É tempo de ir além. É tempo de ir adiante em nome do Senhor Jesus. E para finalizar, quem tem expansão tem preparação. Tendo cuidado, versículo 8. Para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja que Paulo fala três coisas aqui: filosofias, sutilezas e tradição dos homens. Cuidado. Quem tem preparo não fica preso a falácias, a recomendações humanistas, a visão totalmente distorcidas da palavra. Tenha um filtro na sua mente, porque quem de fato tem preparado, quem de fato tem raízes, ele tem a vida filtrada. Ele consegue crivar muito bem aquilo que ele ouve. Ele é um bereano nato. Ele ouve aquilo que está ensinando e ele fica analisando para ver se é verdade. Você, meu irmão, não pode ser aqueles que fazem parte da massa que seguem o fluxo. Tudo que se fala, você aceita. Comprove. Vá para a Bíblia. Pode ser quem for que estiver pregando. Ah, mas o cara é bom. Vá para a Bíblia. Veja se de fato estar na Bíblia aquilo que se está falando. Porque o nosso crescimento provém da Bíblia. Tá aqui, ó. É dela. É dela. Tá aqui que vem, ó. E logo, 17:10 de Atos. E logo, os irmãos enviaram de noite Paulo, Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Aí o texto diz assim, ó: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque o bom grado receberam de bom grado receber a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Quem estava ensinando, meu irmão, era Paulo. Era Paulo, muito bem, é isso mesmo, na Bíblia quem dá crescimento em Cristo. Era Paulo que estava ensinando e os camaradas estavam lá. Eu não quero saber quem está ensinando, eu quero saber se está aqui. Ah, é fulano que vai pregar, é fulano. Não, eu quero saber se está aqui, meu irmão. Quero saber se está aqui, se está aqui. Né? Vamos para mais outra prova? Vamos lá, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como meninos novos, o leite racional. Aí o texto diz, não falsificado. Para que, olha aí o propósito, por ele, veiculação, ele quem? O leite racional que não é falso. Vades crescendo. Vades crescendo. Ou seja, o meu crescimento, ele depende da palavra. O crescimento saudável depende da palavra. Por isso, o verdadeiro crescimento, ele trabalha com detector de legitimidade. O que é isso, pastor? Ele sabe quando tá ou não tá, quando tem ou não tem, quando é ou não é. Isso se chama preparo para rebater as vãs sutilezas, os rudimentos e as filosofias vãs que nós estamos vendo constantemente nesse mundo perdido, pecaminoso, falacioso, que se chama século atual. Que Deus em Cristo nos ajude a estarmos firmados ainda mais,
alicerçados, fixados na verdade. Cristo é o solo da nossa fixação, da nossa absorção, da nossa confirmação, da nossa expansão e do nosso preparo. Que Deus em Cristo nos ajude e nos faça crescer ainda mais. Gratidão a Deus pela vida dos irmãos que permaneceram conosco. Se alguém que permaneceu quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto que nós falamos, fique à vontade, que a gente está aqui para poder ajudar no que puder, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos poderosamente. Fique com o Senhor. Que a sua graça esteja viva sobre todos nós. Abraço, beijo no coração. Deus abençoe. É tempo de crescer.